Será que a série 13 Reasons Why, da Netflix, influenciou o comportamento suicida? Será que livros, notícias, novelas, enfim, podem influenciar o comportamento suicida? Olha, estudos norte-americanos recentes mostram que sim, a série 13 Reasons Why influenciou o comportamento suicida entre jovens de 10 a 19 anos. O que isso significa? Há muito tempo tem se estudado esse efeito de contágio, né, que existe por propagações de radiodifusão, enfim, notícias, séries e até livros. Na verdade, o primeiro estudo foi sobre um livro de 1774 do Goethe, que são os sofrimentos do jovem Werther. Por isso que o efeito de contágio, né, no suicídio a gente chama de efeito Werther, por causa desse estudo que foi feito de jovens que tinham um perfil semelhante ao protagonista do livro e acabaram cometendo suicídio nas mesmas condições, com o mesmo método que o protagonista. Vários estudos se seguiram, né? Estudos sobre a televisão, estudos sobre notícias, né? Até a questão da morte do próprio Kurt Cobain. O que eles têm a dizer? Né? O que lição que eles trazem? Né? A primeira lição é não abordar o método. Até por isso, os especialistas recomendaram e foi retirada a cena onde a protagonista da série 13 Reasons Why comete o suicídio. A cena foi retirada. Por quê? Os especialistas pediram para tirar, por causa desse efeito de contágio, esse efeito de influência, né, por imitação do comportamento, que as pessoas podem aumentar a incidência, né, das tentativas e dos dos atos consumados de suicídio, tá? Outra coisa interessante que a gente tem que lembrar, que a gente tem que levar de lição, é que a gente não pode glorificar o suicídio. Não pode transformar como herói, né, a pessoa que comete suicídio. Por quê? Porque as outras pessoas podem se identificar com ela e vir a achar que aqueles motivos são sim válidos para você fazer o ato do suicídio, certo? Só que a gente tem que pensar que o suicídio ele é multifatorial. Até por isso, uma outra coisa que vale ser lembrada é nós não podemos ser simplistas, né? Você que é profissional da mídia, você que é profissional da saúde e fala sobre o suicídio, quando você for falar do suicídio, você não pode ser simplista e colocar a causa como uma, né? Por exemplo, uma notícia, coloca lá, fulano foi deixado e se suicidou. Né? Quantas pessoas foram deixadas e não se suicidaram? Né? Por que fulano se matou? Será que é porque ele foi deixado? Porque existem vários motivos. Às vezes ele não buscou ajuda, né? Às vezes ele estava passando por um momento de transtorno mental e aquilo tudo somado, né? A não ter conseguido ajuda, a estar passando por um sofrimento, a não ter achado alternativa, a não ter conseguido falar. Às vezes o local onde ele mora não dá suporte, enfim, são várias as causas para uma pessoa chegar nesse ato extremo. Então a gente não pode ser simplista, tá? E é até interessante que essas informações elas foram trazidas por uma psicóloga que chama Flávia Figel, que veio de Curitiba aqui para falar um pouco disso com a gente. E ela trouxe uma referência que eu vou estar colocando aqui, que é o Manual para Profissionais da Mídia, de Prevenção do Suicídio, onde ele traz essas informações de um modo bem completo, tá? Que eu vou estar sendo bem sintético aqui, vou estar fazendo apenas um sobrevoo, mas eu vou deixar o link aqui, mas é bom a gente pensar que quando a gente fala do suicídio, a gente também tem que mostrar alternativas, né? Falar onde a pessoa busca ajuda. Então, se você noticia o suicídio no Brasil, você tem que sempre colocar lá o número do 188, né? 188, que é o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde as pessoas podem obter apoio emocional, né? Ajuda emocional. Não é uma psicoterapia, mas é uma ajuda emocional que já salvou muita gente e que está disponível no Brasil 24 horas gratuitamente para todos os estados. Então é o 188. Outro local que você pode estar buscando ajuda são nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, né? Você pode buscar essa ajuda e com certeza vai ter um profissional lá para te acolher. Lógico que fatores de proteção são vários, mas vale lembrar que buscar ajuda é um fator de proteção.
quem busca ajuda tem mais chance de conseguir ajuda, né? Dessa forma, são vários os fatores de proteção que a gente pode estar lembrando aqui, né? O lazer, né? A vida social, o entretenimento, emprego, enfim, suporte familiar, esportes. São vários os fatores de proteção. A gente tem que estar, como sociedade, pensando em como aumentar esses fatores de proteção, principalmente entre os jovens, tá certo? Lógico que o perfil da pessoa que comete o suicídio ou que tenta, né, do tentante, ele é bem vasto, certo? E você tem que analisar como que ele está na sua região para você trabalhar. Então, às vezes, procura alguém da vigilância epidemiológica, né? Peça os dados. Quando você for publicar no seu jornal ou no seu blog, você pode pedir para um profissional da saúde, para um sanitarista te ajudar a como interpretar as informações. E nunca colocar na primeira página, tá certo? Nunca colocar na primeira página notícias de suicídio, né? Coisas que podem ser sensacionalistas ou causar um furor social. É muito perigoso. Então a gente pede para você tomar este cuidado, certo? Vale lembrar também que a série 13 Reasons Why poderia ter colocado a protagonista buscando ajuda, né? Lógico que isso daí a gente não vai entrar nos fatores literários, eu não quero mexer no roteiro, mas a gente tem que pensar que é o seguinte, quando você dá uma notícia, quando você faz uma cobertura jornalística sobre o tema, você pode, sim, ajudar a prevenir. Não é à toa quando a gente fala para colocar um número de CVV, tá? Porque isso já ajudou muita gente. Então, é interessante você ler esse manual, se você é um profissional da mídia, e se você não é, também é interessante saber essas informações para você poder trocar. Porque muita gente acha que existe um acordo, né? Um acordo de cavalheiros entre a mídia, a saúde, enfim, onde as pessoas não podem publicar notícias de suicídio. E não é bem assim, tá? O tema pode ser tratado, sim. Ele tem que ser tratado, certo? Falar sobre suicídio ajuda na prevenção do suicídio, certo? Principalmente a fala não preconceituosa, não dogmática, não causando julgamentos. Essas falas são muito interessantes porque a pessoa tem que colocar para fora e às vezes isso estimula ela a colocar para fora, né? Quando você coloca para fora uma ideia, quando você ventila ela, você acaba tendo uma oportunidade de pensar sobre ela de novo. Por isso que é interessante a gente estimular as pessoas a terem uma comunicação assertiva, que não é você ser extrovertido, ser efusivo. Uma comunicação assertiva é você saber pedir ajuda, né? Saber ir atrás, ir buscar, falar quando algo te incomoda. Isso é ser assertivo, né? Falar o que é necessário, falar o que se precisa. Então, esses são meus recados para o Setembro Amarelo. Está sendo feito algo na sua cidade? Comenta aí, né? Se inscreve aqui no canal, dê o seu like se você gostou, comente livremente, né? E escreve, tá acontecendo alguma coisa na sua cidade? Você tá precisando de ajuda? Escreve aqui nos comentários, tá? A gente vai conversando. E é isso aí, tá? Até a próxima. Forte abraço.